contagem, né? A diferença dele é que ele tem uma origem, ou seja, um valor mínimo, que não pode ser o zero. Em alguns outros casos, alguns matemáticos utilizam o 1 como o menor número. Ele cresce só positivamente. A gente viu as operações dentro dos naturais e viu que os naturais ele não era fechado para operação de subtração, né? Porque você consegue ter subtrações onde o resultado não está dentro dos naturais, então ele é aberto para subtração. Para isso, então, foi se descoberto os números inteiros, que eles supriam essa necessidade de quando a gente supriam essa necessidade da subtração. Então, os inteiros, ele é fechado na subtração, porque toda operação de subtração, não importa quais os números, o resultado vai estar sempre dentro dos inteiros, né? Hoje, então, a gente vai ver o quê? Os inteiros e os naturais, eles não são fechados também para divisão. Então, não é toda divisão que o resultado é um número inteiro, né? Você só consegue ter um resultado inteiro quando você tem uma divisão exata, né? Quando você está dividindo um múltiplo. André, tem gente tentando entrar. Tá. Espera um pouco. E aí, todo mundo dormiu bem essa noite? Acordou animado? Sim. Acordei com sono. Até aí normal, né? Eu, pelo menos, sempre acordo com sono. E os exercícios das outras listas, vocês tentaram fazer? Só metade. Só metade? Ó, a Leira, outra professora de matemática, achou difícil, prof. Entendi. Se vocês quiserem, a gente pode marcar aí um dia essa semana para resolver exercício e tirar dúvida. Talvez seria interessante. Mas é isso, galera. Tem como sim, Jéssica. Tem como. Eu acho que é muito importante, assim, esse processo da gente fazer os exercícios. Ainda mais nesse começo, porque até a aula que vem, as 4 primeiras aulas, elas são aulas mais básicas, né? Vocês já devem ter notado. Mas elas são coisas, né, que a gente está vendo agora, que vão facilitar muito lá para frente. Então, no vestibular, por exemplo, vai fazer vocês economizarem muito tempo. Porque são regrinhas básicas que a gente esquece e que às vezes pode ferrar a gente lá na frente. Então, tudo que a gente está vendo aqui até a 4ª aula, né, hoje é a 3ª, vai facilitar bastante para a gente lá no futuro. Certo. Você tentou fazer a de teoria dos números, aquela lá que eu coloquei no material extra? Aquelas lá são meio dificinhas mesmo, mas, tipo, depois que você vê um pouco o método de resolução, fica mais fácil. Elas são meio chatinhas mesmo, mas vale a pena fazer. Depois a gente marca um horário, então, para dar uma olhada naquela lista. Hoje eu coloquei, se vocês olharem lá no material extra, eu já coloquei o slide de hoje, da aula de hoje, e eu coloquei mais 3 listas lá. Essas 3 listas, elas são meio antigas, até que eu já tinha feito faz bastante tempo, quando eu fui dar aula para um cursinho pré-vestibulinho. Então, são exercícios mais básicos, mais tranquilos, que é para vocês se familiarizarem com as contas, né, com os conjuntos. Por exemplo, eu coloquei uma lista de frações.
Se vocês tentarem fazer e acharem muito fácil, pode ir pulando o exercício. Mas se já não for tão trivial assim, compensa fazer para ir treinando. E é muito importante vocês lembrarem como fazer operações com frações, que vai ser uma ajuda muito, muito forte aí para a gente seguir no curso. Acho que entrou todo mundo agora? Será-se? Será-se entrou? Não sei. O Jack que sabe. E aí, Jack? Fechou. Nossa, tem lotação máxima? Acho que sim. Já entrou, acho que já entrou todo mundo. Demorou então. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai seguir buscando efetuar todas as operações, né? Tentar fazer tudo sem dar pau. Então, a gente vai estudar hoje os racionais. Não são os racionais em si, tá ligado? Mas é os números racionais. Então, o que acontece? Os números racionais é o conjunto que ele vai trabalhar com tudo que não é inteiro, ele vai trabalhar com partes, né? Com frações. Então, por exemplo, quando você tem uma bala só, e aí o seu amigo vai e pede bala, o que nós faz? Dá aquela mordidinha e divide em dois, né? Então, cada um já ficou com uma parte menor do que o inteiro. Nesse caso, o inteiro seria uma bala, né? Ou uma pizza, quando você vai comer. A pizza seria um inteiro, você come uma parte dela, né? Geralmente, ela vem dividida em 8. Cada pedaço que você come em 1/8 da pizza. Então, a gente vai fazer esse estudo dessas partes menores do que um inteiro. Precisa ser menor que o inteiro, mas ela é fracionada, ela não tem um valor inteiro. Então, ó, se vocês olharem, reparem aqui como que fica a reta numérica com os racionais. Até então, a gente só tinha os números inteiros aqui, né? Olha só. Reparem que entre um número e o outro ficava um buraco. Esse buraco não era preenchido por nada, não existia nada ali entre, por exemplo, o 0 e o 1. Agora a gente vai ver, então, que com os racionais vai existir, né, valores aqui dentro desse intervalo de 0 e 1. E, na verdade, existem infinitos números racionais, por exemplo, entre 0 e 1. Como assim existem infinitos números racionais entre 0 e 1? Olha, por exemplo, se vocês quiserem observar, pega o meio de 0 e 1, vai dar meio. Se pega meio de 0 e meio, vai dar 1/4. Se você sempre ficar pegando a metade, você pode fazer isso infinitamente, que você vai sempre encontrar um número racional ali entre eles, certo? Você tirar a média entre eles. Então, mas isso funciona para qualquer dois números, inclusive entre dois racionais. Entre dois racionais também existem infinitos outros racionais, certo? Então, olha só, você tem aqui a reta, ó, aqui ele não tem como representar todos, né, os racionais numa reta numérica normal aqui. Por quê? Porque se existem infinitos, não tem como eu ficar colocando infinitos números aqui dentro. Mas existem infinitos, certo? É bom a gente pensar nisso. Por quê? Porque a ideia é a gente deixar a nossa reta numérica sem buracos. Uma pergunta, vocês acham que só com o conjunto dos racionais a gente consegue preencher a reta toda e deixar ela sem buracos? Cadê o chat? Acho que não. Por quê? É porque, como você disse, sempre vai ter, tipo, pega um número, por exemplo, e coloca na metade, tipo, sempre vai ter um espacinho ainda. Mas esse espacinho não vai ser preenchido por números racionais? Acho que... agora você me deixa confusa. Eu acho que não, né? Certo.
Sempre vai ter número racional, mas a gente vai ver a aula que vem que sim, fica buraquinhos. E esses buraquinhos eles vão ser preenchidos depois pelos irracionais. Mas tudo no seu tempo, né? Hoje vamos olhar para os racionais. Beleza? Então, ó, representação. A gente tem duas formas de representar um número racional. Quais são essas duas formas? Forma decimal e forma fracionária. Então, eu posso representar os números racionais assim. Repare uma coisa. Na forma fracionária, o mesmo número ele pode ser representado de infinitas maneiras diferentes. Por exemplo, o número meio, um meio. Ele pode ser representado com a fração 1 sobre 2, ou ele pode ser representado com a fração 2 sobre 4, ou 3 sobre 6, ou 4 sobre 8, e assim vai. Reparem que, quando eu estou indo da esquerda para a direita, aqui, ó, desse para esse, eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Desse para esse, do 1,5 para o 3 sextos, eu multipliquei em cima e embaixo por 3. O outro, que no quarto, eu multipliquei em cima e embaixo por 4. Né? Então, se eu for fazendo isso, multiplicar por 5, multiplicar por 6, multiplicar por 7, eu vou obter infinitas formas de representar o número meio, certo? Se eu quiser voltar, é a mesma coisa. Para eu voltar do 4 oitavos para o meio, eu divido em cima e embaixo por 4, certo? Isso é o que a gente chama de frações equivalentes. Então, vocês têm que ter sempre em mente isso, certo? E o que é esse processo? Vocês devem lembrar como simplificação, né? Ah, eu vou simplificar tal fração. O que é simplificar? É você passar a fração para a forma mais fundamental dela. Qual que é a forma mais fundamental? É quando o número de cima e o número de baixo, ele não tem como simplificar mais, né? Por exemplo, 1 sobre 2. Não tem como simplificar mais. Por quê? Porque não existe um número que é divisor de 1 e divisor de 2 ao mesmo tempo. Então, não tem como simplificar. Ela é a forma mais fundamental do número meio, certo? Então, aqui embaixo, ó, para mostrar para vocês, por exemplo, o meio. Se eu quiser falar na forma decimal ou na forma fracionária, eu tenho aqui, na forma decimal, o meio é representado por 0,5 e na forma fracionária por 1,2. Um terço ele é representado na forma decimal pela dízima periódica, 0,333. O que é dízima periódica? É quando você tem um número com infinitas casas decimais, mas que se repetem, né? Ela é periódica por causa disso. Periódico, ele traz essa ideia de repetição. Eu sei que sempre depois do 3 vai ter outro 3, e isso vai se repetir infinitamente, tá? Outro exemplo aqui é o 7 sobre 4, que na forma decimal dá 1,75. Tá? Então, para a gente ser mais rigoroso, qual que é a definição do número racional? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma fracionária, ou seja, A sobre B. Uma coisa muito importante que vocês têm que guardar no coração de vocês é o valor de baixo nunca pode ser zero. Nunca. Não tem como dividir por zero, certo? Não tem como. Se vocês seguirem aí na área de matemática, vocês vão ver no ensino superior que quando você divide por zero, esse valor tende ao infinito. Então, e no infinito as coisas ficam muito malucas. Então, a ideia aqui é não dividimos por zero, certo? Mas se você dividir por zero, não vai dar zero? Não. E pode ter zero em cima? Zero em cima pode. Porque olha, eu não tenho nenhuma bala. Quanto que é nenhuma bala dividido para 3 pessoas? Cada uma fica com quanto? Nada. Exatamente. Então, zero dividido por 3 é que zero. daria zero. Oi? Por isso que eu achei que iria dar zero. Exatamente. Quando você
Mas aí que tá, ó. Quando você falou isso, o zero tá no valor de A. O A pode ser zero, o B não. Tá vendo ali? Eu não poderia pegar 3 e dividir por zero, por exemplo. Isso aí tenderia ao infinito. Que daí é uma outra história, é um rolê muito louco. Assim. Então, ó, o número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo a gente chama de denominador. Então, é o denominador que nunca pode ser igual a zero. Eu deixei aqui escrito para ficar bem gravado na cabeça de vocês, certo? Então, Qual o chãozinho que a gente tinha? Uma geladinha. Qual tá no chão? oi? Ai, que delícia. Questões? Não. Então, o que a gente tem que aprender primeiramente? A primeira coisa que a gente vai aprender é o quê? É eu passar da forma fracionária para a forma decimal e vice-versa. Eu preciso saber andar e alternar entre essas duas representações muito facilmente, certo? Eu preciso saber fazer isso, porque vai ter momentos que vai ser mais prático eu trabalhar com números decimais e vai ter momentos que vai ser mais prático eu trabalhar com números fracionários, né? Os dois representam o mesmo conjunto, mas vai ter horas e horas que um é melhor de ser trabalhado do que o outro, né? Então, primeiro, para a gente, como que eu faço para passar da forma fracionária para a forma decimal? Essa forma é muito simples. O que eu faço? Eu faço a divisão. Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Olha aqui esse exemplinho que eu coloquei, 35 dividido por 2. Então, até a aula passada, a gente estava parando no resto. Vocês lembram? A gente parava no resto. Aqui não. Aqui a gente não vai parar no resto. A gente vai continuar até o resto ser zero. Ou vai ter casos que a gente não vai conseguir chegar no resto zero, mas a gente vai ver que dá uma dízima periódica, né? Então, se você tentar dividir 1 por 3, se você dividir 1 por 3, 1 não dá para dividir por 3, então eu coloco um zero, fica 10 dividido por 3. Então, eu coloco zero, no quociente eu coloco 0, aí 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Então, vai ficar lá, 0,3. Sobrou 1, 1 não dá para dividir por 3 de novo. Coloca um 0. Vai dar 10 sobre 3 de novo. Então, vai lá, fica 0,33. Sobra 1 de novo. Então, isso vai acontecer infinitamente, mas a gente sabe que daí o resultado vai ser o quê? 0,3333333333. Então, 1/3 é igual a 0,3333. Deu para entender a ideia? Se vocês quiserem fazer rapidão, vocês querem tentar passar aí a fração 20 sobre 6 para a forma decimal? Quanto que fica? Tentem fazer aí rapidão, eu vou ficar aqui no chat esperando. Bora, bora. E aí? Vocês estão com um caderninho aí? Isso. Eu tava 3, tentando, 3, 3. Fala aí, Jack. não, é que Aqui eu tava tentando o fazer de importante, cabeça. Aí dava 3, mais ou menos isso. Deu errado, mas tudo bem. não, é isso. Agora, o importante não é muito o resultado, é vocês saberem fazer, certo? Então, todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo saberia fazer essa conta? Não pode ter dúvida. Qualquer coisa a gente sai nessa dúvida depois. Se alguém não conseguir, só fala aí depois, beleza? Então vamos lá. Então agora a gente já sabe. Então, para passar de fração para decimal é sempre assim, não tem segredo nenhum.
Agora, quando a gente vai passar de decimal para fração, aí vão ter dois casos diferentes. Por quê? O primeiro caso é quando a gente tem um decimal finito, ou seja, quando ele não é uma dízima periódica, ele tem um final. Certo? Por exemplo, aqui o 0,047. Como que a gente faz para passar isso aqui para a forma fracionária? Primeiramente, eu pego o número que está aqui na forma decimal, sem a vírgula, e escrevo no de cima, no numerador. Então, esse 0,047 sem a vírgula, ele vira 47, certo? Embaixo, o que eu faço? No denominador, eu coloco 1 na extrema esquerda e eu preencho com o número de zeros que seja o mesmo número de casas decimais que tem o meu número original. Então, aqui, ó, no 0,047, tenho quantas casas após a vírgula? 3 casas. Então, no denominador, eu vou colocar 3 zeros. Fechou? Então, isso eu posso fazer com qualquer número, tá bom? Então, qualquer número que não seja... Eu sempre vou completar com 0 no final? Sim. Sim. Você vai colocar o mesmo... O tanto de zeros que você vai colocar é o tanto de casas decimais que eu tenho à direita da vírgula. Mas caso tenha 0, tipo... Não, tipo 1,47. Daí ficaria como? Eu copio o número sem a vírgula no de cima, então em cima ficaria 147. E embaixo eu colocaria 1 na extrema esquerda e completaria com quantos zeros? Bom, 1,47 tem quantas casas depois da vírgula? 2. 2, exatamente. Então embaixo eu coloco 1 seguido de 2 zeros. Então ficaria 147 sobre 100. Ah, tá, entendi. Eu travou na hora que você ia começar a explicação. Pode explicar de novo? Certo. Aqui eu estou falando sobre como eu passo da forma decimal para a forma fracionária. Então, o primeiro caso disso é quando não é uma dízima periódica, quando eu tenho um decimal finito. Como que eu faço para passar? Eu copio o número sem a vírgula no numerador, e embaixo, no denominador, eu coloco 1 na extrema esquerda, e eu vou preencher com tantos zeros quantos sejam as casas decimais depois da vírgula. Então, olha aqui, se aqui eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, nesse exemplo, aqui eu vou preencher com 3 zeros. Se fosse 4, eu preencheria com 4 zeros. E aí, por aí vai. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Fechou, então. Então, agora, a gente vai ver como que eu faço quando eu tenho uma dízima periódica, certo? Como que eu faço para transformar uma dízima periódica em uma fração? Então, vamos ver esse vidinho aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, reparem que nesse vídeo... Deixa eu ir para o YouTube. Pessoal, é inédito. É inédito. Um vídeo dentro de um vídeo. Plot twist, que é a origem. Hoje eu vou mostrar para vocês. Mas eu que vou falar. Aí, ó. Então, ele vai primeiro transformar o número 1,65555555555 em fração, certo? Então, o que ele faz? Primeira coisa, a gente vai olhar para o numerador, por caso de cima. Como que eu faço, então? Primeira coisa, eu copio o número até o primeiro valor que se repete. Então, ó, ele copiou o 1 e o 6, que ele não se repete. E depois ele vai copiar ainda o número 5, uma vez, certo? Porque é o 5 que se repete. Então, fica 165, certo? Disso ele vai subtrair a parte que não se repete, ou seja, um 6. E embaixo, o que ele vai fazer? Embaixo ele vai olhar, primeiro, o número que se repete. São quantos números que se repetem, certo? Quantos números diferentes? Nesse caso, eu tenho só um número 5 se repetindo.
Se eu tenho só o número 5 repetindo, então eu vou colocar um 9 só, certo? Então ele vai lá e coloca um 9 só. Agora falta preencher com 0. Quantos zeros eu vou colocar? 1. Por quê? Porque depois da... Professor, Sim, eu não entendi por que o 9. o 9, ele sempre vai aparecer, tá? Quando tem uma dízima periódica, ele sempre vai aparecer. Agora, quantos 9 eu coloco? Olha para a parte periódica da minha dízima. O que está se repetindo na minha dízima? 5. Só o 5, não é? Aham. Tenho apenas um número que está se repetindo. Então, eu coloco um 9 à esquerda no denominador. Ah, então sempre vai ser 9 embaixo. Sim, sempre vai ser 9, mas às vezes pode ser mais de um 9. Por exemplo, se fosse 1,6, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Quem que está Seria repetindo? 2 9. Seria 2 9, Porque exatamente. quem tá repetindo é o 2 e o 1. Exatamente. Entendi. Certo? Certo. Então, e depois ainda vou ter que colocar zeros depois dos 9, à direita dos 9. Quantos zeros eu coloco? Eu vou olhar para o número decimal e vou ver a direita da vírgula. À direita da vírgula, eu tenho quantos números que não se repetem? Certo? Nesse primeiro caso, eu tenho só o 6. Então, eu tenho um número que não se repete. Então, eu vou colocar um 0. Então, no final das contas, fica 165 menos 16 sobre 90, que vai dar... Ô, senhor, Oi. e se for no caso do outro que você falou, de 21, 21, 21, não vai ter nenhum que não se repete depois da vírgula? Como que Aí fica? eu deixo só o 9, Ah, tá. certo? Seria, no caso, seria só o 99. Uhum, Beleza? beleza. Aí, olha o segundo exemplo, então. O segundo exemplo, primeiro a gente vai copiar a parte que não se repete, mais um valor que se repete. Então, é 304 que não repete, e eu vou colocar um 8, que é a parte periódica dessa dízima, certo? Então, fica 3.048. 3.048 menos 304, que é a parte que não se repete, certo? Aí embaixo vai ficar como? Olha só, se eu tenho só o 8 que está se repetindo, então vai ser um 9 só. Agora, quantos zeros eu coloco? Olha, observa que depois da vírgula eu tenho dois números que não se repetem. Então, eu vou ter 2 zeros. Então, vai ficar 3.048 menos 304 sobre 900. E o resultado é 2.744 sobre 900. Tudo bem? E no terceiro exemplo aí, só para fixar, a gente tem o que então? Eu vou copiar a parte que se repete mais uma vez, quer dizer, a parte que não se repete mais uma vez a parte que repete. Então, 2034 é a parte que não repete, e eu vou pegar o 21 e colocar ali também, uma vez, certo? Então, fica esse número grandão, 203.421. Vou subtrair a parte que não se repete, que é 2034. Beleza? A única coisa que não dá para entender é por que a escola não ensina isso. Eu estou dizendo para mim, tá? Não estou dizendo todas as escolas. Mas eu nunca aprendi isso. Geralmente não foi o único não, a viu? gente aprende lá na quinta ou sexta série, no caso, sexto ou sétimo ano. Tipo, Às vezes a gente... dessa forma assim, mais compreensível, é tipo, eles fazem um negócio tão complicado que você não entende. Poderia explicar tão mais fácil assim, né? É porque, meu querido, é você que está mais avançado. Agora você está mais pronto para entender isso. Entendeu? Entendi. Está mais esperto. Fechou? Então, como que... Professor,
Eu Oi. fiquei meio confusa na parte do 9. Tipo, me explica de novo. Eu não entendi sua pergunta, desculpa. No denominador, que são os 9, eu não entendi. Tá, então vamos olhar para esse exemplo de agora. Quantos 9 eu vou colocar? Ela tem que 2. responder? Ah, tá. 2. Pode responder. É, 2. 2 9. Eu tô se repetindo. Exatamente, porque eu tenho 2 e o 1 se repetindo, então vai ficar 2 9. À esquerda, né? Os 9 sempre ficam na esquerda. E depois eu coloco quantos zeros? 2. 2 zeros. Por quê? Porque depois da vírgula eu tenho dois números que não se repetem. Eu tenho 3 e o 4 depois da vírgula que não se repetem. Então eu coloco 2 zeros. Então, esse número vai ficar o quê? 9.900, que é 2 noves e depois 2 zeros. Certo? Então, basicamente, a quantidade de números que tem antes da vírgula seria a quantidade de 9, e a quantidade de números que não se repetem seria a quantidade de 0 que eu colocaria? Exatamente. Perfeito. Ah, tá, obrigada. Imagina. Tudo bem? Então, agora a gente consegue passar tranquilamente da forma decimal para fracionária e da forma fracionária para a forma decimal, certo? Sem estresse. Geralmente, quando a gente tem uma dízima periódica, é melhor a gente trabalhar com fração. Por quê? Porque eu não consigo escrever exatamente uma dízima periódica, né? Porque ela é infinita. Então, para eu não ter que trabalhar com aproximação, eu, particularmente, de maneira geral, os matemáticos, preferimos fazer o quê? Trabalhar com fração. Porque, por exemplo, 0,333333 é 1/3 e acabou. 1/3 ali representa o número, não é uma aproximação, é o valor exato dele, 1/3. Certo? Então, beleza. Agora vamos aprender as operações com esses números. Então vamos lá. Primeiramente, como que a gente faz soma com os números decimais? Soma com os números decimais, a gente faz o seguinte: sempre coloca a vírgula embaixo de vírgula e depois disso faz soma normal, como se fosse um número natural. Certo? Coloca lá na chavinha, soma, passou de 9, passa 1, blá, 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 blá. Normal, tranquilo, tá? Subtração, mesma coisa, certo? Vírgula embaixo de vírgula, faz a operação normal, que a gente já sabe lá dos naturais, fechou, certo? Multiplicação. Multiplicação, não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu faço a multiplicação normal, esqueço que tem vírgula. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, 3,2 vezes 2,1. Como que eu faço a conta? Simples. Faço 32 vezes 21. Normal, como se não existisse. E no final eu conto. No total, eu tenho quantas casas depois da vírgula? Bom, eu tenho uma casa depois da vírgula, no 3,2, e tenho mais uma casa depois da vírgula, no 2,1. Ou seja, então, no final, eu vou contar da direita para a esquerda 2 casas e vou colocar a vírgula. Fechou? Olha aqui no segundo exemplo. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou contar da direita para a esquerda 1, 2, 3. Coloca a vírgula ali. Tudo bem? No outro exemplo aqui, ó, a mesma coisa. Tenho 4 casas depois da vírgula. Então, eu conto 1, 2, 3, 4. Vírgula. Fechou? A divisão. Sempre quando eu vou fazer a divisão com números decimais, eu só posso fazer a divisão se eu tiver o mesmo número de casas decimais depois da vírgula, tanto no divisor, no dividendo, quanto no divisor. Então, imagine que aqui fosse 48,71 dividido por 0,8. O 48,71 teria 2 casas depois da vírgula. O 0,8 tem uma só. Então, o que eu faço? Eu coloco um zero depois da vírgula, então ficaria 48,71 dividido por 0,80. A partir do momento que eu igualo as casas decimais,
eu simplesmente posso esquecer que a vírgula existe. Então, eu dividi 48,71 por 0,80 é a mesma coisa que eu dividi 4.871 por 80, certo? É assim que eu faço a divisão com os números decimais. Eu igualo o número, a casa depois da vírgula primeiro, e depois eu corto a vírgula, esqueço que ela existe e efetuo a conta normalmente. Tá bom? Então, essas são as 4 operações com os números decimais. Ficou fácil, né? Agora vamos para a fração. Aqui o bicho pega, certo? Aqui geralmente é o que vocês mais têm dificuldade. Então, esse momento é muito importante vocês gravarem, certo? Vocês saberem operar com frações. Se vocês aprenderem a operar com frações, eu garanto para vocês que a sua vida matemática vai ficar pelo menos 50% mais fácil. Tá bom? Por quê? Porque muitas vezes a gente monta os bagulho tudo lá, pá, e não sabe fechar, terminar de fazer a conta que se tem que fazer. Então, operar com os fracionais é extremamente importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que eu faço soma e subtração de frações? Lembre-se sempre, soma e subtração eu só posso fazer quando os denominadores forem iguais. Porque pensem comigo, imagina que eu tenho uma barra de chocolate e eu divido ela em 2 pedaços. Aí eu pego uma outra barra de chocolate exatamente igual e divido em 4 pedaços, certo? Os pedaços que eu obtive em cada uma delas são iguais, uma em relação à outra? Não, né? Não. Não. Aqui eu dividi em 2, o pedaço vai ser maior. Aqui eu dividi em 4, o pedaço vai ser menor. Então não tem como eu somar esses 2 pedaços, porque eles são de grandezas diferentes, certo? Para eu conseguir somar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir os 2 igualmente. Então, geralmente, como que eu faço? Eu pego um pedaço um desses pedaços, que eu dividi em 2 e dividi em 2 de novo, que daí eu vou ter o mesmo valor, o mesmo tamanho do outro, certo? Então, mas vamos lá, vamos com calma. Eu já chego lá. Então, olha só. Aqui, reparem que eu tenho uma fração A sobre B mais C sobre B. Os denominadores são iguais, os 2 são B. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu mantenho o denominador, ele não muda, ele continua sendo B embaixo do resultado, e eu apenas somo os numeradores. Isso eu faço quando os denominadores são iguais. Tranquilo aqui? De boa, né? Sim. Suave. Então, se eu estou somando ou subtraindo, isso aqui vale para subtração também, tá? É só eu trocar o mais por menos. Então, se eu estou fazendo uma subtração, os denominadores têm que ser iguais também. E se eles são iguais, eu copio o denominador e subtraio os numeradores. Tudo bem? Agora, quando eu tenho 2 frações com denominadores diferentes, o que eu faço? Tenho A sobre B mais C sobre D. Olha só, aqui é diferente. Então, o que eu vou fazer? A gente já viu que existem frações equivalentes, né? Eu tenho infinitas formas de representar esse A sobre B e eu tenho infinitas formas de representar esse C sobre D. Então, o que eu tento encontrar? Eu tento encontrar uma representação do A sobre B e uma outra representação do C sobre D, nas quais os denominadores passam a ser iguais. Então, o que eu faço? Para eu igualar, eu pego a primeira fração e multiplico em cima e embaixo pelo denominador da outra. Então, eu pego A sobre B e multiplico em cima e embaixo por D. Certo? Faço o mesmo com a outra. Eu pego C sobre D e multiplico em cima e embaixo por B. B de bola. O denominador da primeira fração. Porque aí, como que fica? Ó, na primeira fração, eu fico A vezes D sobre B vezes D. E na segunda, eu tenho B vezes C sobre BD. Olha lá, os denominadores ficaram iguais.
certo? E eu não alterei o valor da minha fração, eu continuo com o mesmo número, só que representado de uma forma diferente. Então, no final das contas, o que acontece? Eu fico embaixo B vezes D, a multiplicação dos dois denominadores, e aqui em cima eu fico AD mais BC, ou seja, o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo, mais o denominador do segundo, o denominador do primeiro vezes o numerador do segundo, tá? Se vocês pensarem, é como se eu fizesse em cruz. Então, embaixo fica os dois de baixo multiplicado, em cima fica esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá bom? Deu para entender a ideia? Sim. Tentem somar aí para mim, então, 1/2 mais 1/3. Como que fica essa conta? Não consegui ouvir. Tentem fazer aí para mim, então, 1/2, 1/2 mais 1/3. Tá certo. Todo mundo conseguiu? É muito importante que vocês entendam. Se não entendeu, não tenham vergonha de perguntar. Esse é o momento, tá? É importantíssimo que vocês consigam fazer essa conta. Eu Jéssica, não entendi. não entendeu? Volta para a tela. Tá, acho que então, não. calma aí. Só para poder ver. Teria como dar um exemplo com números em vez de letras, porque com letra para mim não entra. Tudo bem, vou fazer aqui no meu caderno. Só um segundo, deixa eu fazer o esquema aqui. Nove. Isso não é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo o MMC? Ô, Andrei. Andrei? Acho que ele caiu, alguma coisa assim. Ah, ele deve estar escrevendo. Pra mim foi mais fácil, em vez de escrever tudo que ele falou, só colocar. Tipo, não é A sobre B, mas C sobre D. Só fazer, tipo. Eu não tô Raiz, escutando. raiz não, Andrei, Ele não tá, ele tá. Eu acho que tá fazendo o exercício de vocês com o número que vocês pediram. mas assim não dá pra ouvir que ele tá explicando. Mas ele não tá explicando, ele tá fazendo um exercício, eu acho. Ah, agora vocês estão me ouvindo? Agora Andrei, sim. uma pergunta. Tava explicando. Deixado. Eu tava aqui com o telefone mudo, como que eles iam ouvir? Andrei, uma pergunta. Qual que é a Andrei? dúvida? É o seguinte, do jeito que eu faço, eu acho que eu estou errado, mas vê se dá certo. Quando o número de baixo é igual, eu apenas somo os de cima e repito o que já está embaixo.
Mas quando eles são diferentes, eu multiplico em formato de cruz, não é isso? Olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Olha aqui, eu quero somar 1/2 mais 1/3, certo? Os denominadores são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma fração equivalente a 1/2 e uma fração equivalente a 1/3, forçando os denominadores a serem iguais. Como que eu faço para forçar isso? Então, para eu encontrar frações equivalentes, é só eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não é? Então, o que eu faço? Uma forma fácil de pensar isso é o quê? Se eu multiplico os denominadores, então 2 vezes 3, eu vou obter 6, certo? Então, eu consigo chegar no denominador 6, tanto na primeira fração, quanto na segunda fração. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a primeira fração por 3, em cima e embaixo, para chegar no 6, certo? Fazendo isso, ó, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes Ô, 2... André, não dá pra ver o que você tá escrevendo. Não dá para ver? Não, tá cortando. Essa ideia do celular não foi muito boa, então. Muito bom. Melhorou? Sim, agora dá. Em cima? Não, vai mais pra cima. Mais pra cima. Olha lá. Oi? Vai um pouquinho mais pra cima pro celular. Não, é só aqui que é para ver mesmo. Partir, ó, daqui do risco para baixo. Mas agora não dá pra ver nada. Só a folha. Tá bom? Então, olha só, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo da primeira fração por 3 e obtive 3/6. Copio o sinal. Agora, o que eu vou fazer com a segunda? Eu preciso chegar no denominador 6 aqui também. Eu preciso multiplicar 3 por quanto? Para dar 6? Por 2. Então, multiplico em cima e embaixo por 2. 2 vezes 1 me dá... 2 vezes 1 me dá 2. 3 vezes 2 me dá 6. Então, isso é igual a 6. Embaixo e em cima eu somo. 3 mais 2. Então, no final das contas, eu obtenho 5/6. Tudo bem? Foi o mesmo processo que eu fiz. A câmera está muito embaixo. Sobe ela um pouquinho. Oi? Sobe a Levantar câmera um pouquinho a câmera. para poder pegar tudo. Aqui está o resultado. Calma aí, eu vou voltar para o computador e você pergunta que aqui está muito ruim. Pronto, pode falar. Não, é que a Fala aí. câmera estava muito baixa, não dava para ver a resolução inteira. A gente não conseguiu ver a conta. A gente só tava vendo, tipo, embaixo da folha. Tá. Parar a apresentação. Aqui, mostra aí do jeito que tá. Isso. Dá para ver? Ai, meu Deus. Tá torto. Vira pra esquerda. Andrei, o que você tá fazendo? Pra que você tava mostrando? Brulou? Ô, Andrei, então, no caso, a minha lógica tava certa mesmo. No caso, esse negócio de multiplicar por um, multiplicar por outro, eu nunca tinha ouvido falar. Eu só tinha ouvido falar de, tipo, quando tá diferente, o objetivo é igualar a base. Se você iguala a base, já era. Então, é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu quero igualar a base. Como que eu vou fazer para igualar a base? Eu vou procurar as frações equivalentes, certo? Então, o que é procurar uma fração equivalente? É só eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Então,
se eu quero chegar, eu preciso chegar no denominador comum, certo? Tem gente que faz o MMC, pode ser também. Mas quando eu multiplico um denominador pelo outro, eu vou chegar no mesmo número, né? Porque tanto 2 vezes 3, quanto 3 vezes 2, dá o mesmo valor. A multiplicação é comutativa. Então, se eu multiplico o denominador pelo outro, eu já garanto que os denominadores vão ser iguais, certo? Ô, Andrei, eu faço de forma diferente. Eu fiz assim, desse 1/2 mais 1/3. Eu fiz ai meu Deus. Eu fiz 1 vezes 3 mais 2 vezes 1, aí eu coloquei sobre 2 vezes 3, aí eu somei a parte de cima, multipliquei a parte de baixo e pronto. Deu 5/6? Sim. É como se fosse um X, né? Aham. Exatamente. Eu multiplico em X e depois eu multiplico os de baixo. Exatamente. É essa a ideia. Você fez igualzinho eu fiz. Certo? É porque Então, a forma que você fez estava diferente do meu. Eu fiquei tipo, what? não, é isso mesmo. Eu multiplico, olha só, nesse slide aqui. Olha esse slide aqui. Se a gente reparar, ó, o A tá sendo multiplicado pelo D, que é exatamente o que vocês falaram aqui, ó, da diagonal oposta, né? O A multiplica pelo D, o C multiplica pelo B, diagonal oposta, tem o de cima, e o de baixo é a multiplicação dos dois. Aham. Tá bom? Todo mundo entendeu, então? Qualquer coisa, deve ter muitas formas de fazer isso. Se vocês acharem que eu falei complicada, coloca lá no YouTube, soma de frações. Pá, vocês vão encontrar 1000 formas diferentes de fazer isso. Mas o importante é, vocês precisam saber somar frações. Precisam. Tá bom? Multiplicação de frações é simples, é a mais fácil de todas. Como que eu multiplico fração? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Acabou. Então, se eu tenho A sobre B vezes C sobre D, então isso fica A vezes C sobre B vezes D. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Pá, acabou. Fechou? Então, se eu tenho 1/3 vezes 1/2, fica o quê? 1 vezes 1 sobre 2 vezes 3. Dá 1/6. Já era. Não tem mais segredo. Tranquilo? Sim. Fechou, então. E a divisão? A divisão, ó, eu posso representar a divisão de duas formas. Ó, ou eu faço uma fração de frações, A sobre B, dividido por C sobre D, ou eu posso fazer dessa outra forma aqui, A sobre B dividido por C sobre D. Independente dos casos, ó, no primeiro caso eu copio de cima, no segundo de baixo eu copio da esquerda. E eu multiplico pelo inverso do outro. Então, o inverso de uma fração é eu trocar o numerador pelo denominador. Isso é o inverso. Tudo bem? Eu inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, olha só. Eu dividi A sobre B por C sobre D é a mesma coisa que eu multiplicar A sobre B por D sobre C. Deu para entender a ideia? Aham. Simples também. Sempre eu multiplico pelo inverso do divisor. Tranquilo? Sim. Então já era. É isso. A gente já sabe operar com frações e com decimais. Então a gente já sabe operar com os números racionais. Tá? Isso é muito importante. Então, uma aplicaçãozinha aí. Sempre quando a gente fala, qual é a fração de tal quantidade? Quanto que é 2/3 de tal coisa? Quanto que é 1/7 de tal coisa? Sempre quando eu falo isso, uma fração de algo, eu pego essa fração e multiplico por essa quantidade. Tudo bem? É isso que eu quero dizer aqui. Então, por exemplo, ó,
Aqui o exemplo. Eu gasto 3/5 do meu salário com contas fixas e guardo na poupança 1/3 do restante. Se eu recebo R$ 1.000 por mês, me sobra quanto dinheiro para gastos eventuais? Então, primeira coisa, eu quero saber quanto que eu gasto com contas fixas. Eu gasto 3/5 do meu salário. Então, você está falando, ó, eu estou falando uma fração do meu salário. Então, como que eu faço para descobrir quanto que equivale essa fração? Ué, se eu estou falando 3/5 do meu salário, então eu vou multiplicar 3/5 pelo valor do meu salário. Então, olha só aqui na resposta. Conta fixa, então, eu tenho 3/5 vezes 1.000. Como que eu faço essa multiplicação? O 1.000, ele é uma fração também, é 1.000 sobre 1, certo? Então, eu fico de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, fica 3 vezes 1.000 dividido por 5 vezes 1. E isso vai dar o quê? Vai dar 3.000 dividido por 5. 3.000 dividido por 5 é igual a 600. Então, 3/5 de R$ 1.000 equivale a R$ 600. Então, eu tenho R$ 600 de... Andrei, travou aqui. Travou? Quando você falou do 3 vezes 1.000. A partir do 3 vezes 1.000. Tá, então, ó, a ideia de que quando eu quero tirar uma fração de uma quantidade, eu multiplico a fração por essa quantidade, certo? A partir do momento que eu montei isso aqui, eu vou fazer da mesma forma que a multiplicação de frações. Quem que é o denominador do 1.000? É o 1. Se não tem nada, é o 1. Certo? Então, fica o quê? Multiplicação de frações, como que eu faço? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Tudo bem? Então, fica 3 vezes 1.000 dividido sobre 5 vezes 1. Então, fica 3.000 sobre 5, que é 600. Tudo bem? Ah, beleza. Tudo bem. Agora o restante. Como que eu calculo o restante? Olha só. Se eu pego 3/5 do meu salário para conta fixa, quanto que é o resto? A fração que representa o restante. É 2/5, certo? 2/5? Oi? Não, você estava falando que era 2/5, porque é o que sobra. É 2/5. Porque 3/5 mais 2/5 me dá 5/5, que é igual a 1 inteiro. Certo? Então, a fração que representa o resto é 2/5. Ou melhor, em cima eu coloco 5 menos 3, que é igual a 2. Então, 2/5 de 1.000 vai me dar R$ 400. Certo? Só que eu guardo 1/3 desse restante na poupança. Então, olha só a conta da poupança. Eu multiplico 1/3 pelo restante. Quanto que é o restante? É 2/5 vezes 1.000. Então, fica 1/3 vezes 2/5 vezes 1.000. 2/5 vezes 1.000, a gente já sabe que é 400. Então, fica 1/3 vezes 400. Que dá... Professor. Oi. Uma dúvida rapidinho. Podia reparar aqui que se você somar os 3 com o 2, vai dar 5 sobre 5. Tipo, vai dar sempre um número igual. O total de uma fração vai ser sempre ele sobre ele mesmo. Se fosse 6, por exemplo, aí teria que ter um número 3 aqui embaixo, por exemplo, para dar 6 também? Exatamente. Porque eu estou falando do restante, né? Se eu pego 3/6, por exemplo, quanto que sobra? Me sobra mais 3/6. Ah, sim. Entendeu? Se eu pego 9/10, vai me sobrar quanto? Vai sobrar 9/10 também. Ó, vai ter que ter mais 9/10, não é? Quanto que é 9/10 mais 9/10? Ah, não, aí vai dar diferente. Aí vai dar 20 sobre 18. Não, vai dar 18 sobre 10. Por que 10? Se é... 9/10 mais 9/10, os denominadores são iguais, não são? Quando é igual, só repete. Quando é igual, você repete. A soma, eu repito os denominadores. Ah, sim. Tá bom? Então, não necessariamente vai dar sempre igual o número? Então,
Era para dar. Porque, ó, se você reparou que 9 décimos mais 9 décimos é igual a 18 décimos, então 9 décimos não é o restante. O restante é o quê? Quanto que falta do 9 para chegar no 10? 1. 1. Então, se eu peguei 9 décimos, o restante que eu tenho é 1 décimo. Ah, sim. Entendeu? Eu peguei o meu salário e dividi ele em 10. Peguei 9 partes, me sobrou quantas partes? Uma. Ah, sim, agora eu entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Então, olha só, 1/3 de 2/5 de 1.000 vai ser igual, no final, a 133,33, não uma dízima periódica, tá? E, então, o que sobra de gastos eventuais? Se eu peguei 1/3 do meu restante, eu peguei o tanto que restou do meu salário. Dividi em 3 partes. Peguei uma, sobrou quantas partes? Ninguém quer falar? Se eu dividir em 3 o meu restante, peguei uma parte, me sobram 2 partes de 3. Então, me sobram 2/3. Então, meus gastos eventuais, ele é representado por essa conta aqui. 2/3 vezes 2/5 vezes 1.000. 2/5 vezes 1.000 dá 400. 2/3 vezes 400 dá 266,666. Ô, Andrei, e se eu só dividir, eu não chego no resultado? Como assim? Tipo assim, 3/5 de 1.000. Se eu pego 1.000, divido por 3, pego essa parte e divido por 5, eu não vou chegar no Se resultado? você dividir por 3, não. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Porque, ó, o que eu você divido faz? por 5 e multiplico por 3. É, exatamente. Porque, ó, eu tô dividindo, primeiro, o que eu sei. Se eu tô falando de 3/5, eu já sei que eu dividi o meu salário em 5 partes. Então, vamos lá. Se eu divido 1.000 por 5, me dá 200. Ou seja, eu sei que eu dividi o meu salário em 5 montes de R$ 200. Quantos desses montes eu vou precisar para pagar minhas contas fixas? 3 deles. Então, 200 mais 200 mais 200. Certo? Ou Entendi. seja, 3 vezes 200. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Tá bom? Fechou aqui? Então vamos lá. Continuando. Então agora que a gente vai ver é a razão, certo? Razão também é uma divisão. Só que, geralmente, quando a gente fala de razão, a gente está falando de grandezas. O que é uma grandeza? Grandeza é, por exemplo, grandezas físicas, tempo, distância, força, qualquer coisa. Ou eu posso pensar, por exemplo, em quantidades, por quantidade de pessoas, quantidade de dinheiro, são grandezas, né? É um número que ele está representando uma quantidade no mundo real, tá bom? Então, por exemplo, uma razão super conhecida é a velocidade. Por quê? O que é velocidade? Velocidade de um objeto é a distância que esse objeto percorreu dividida pelo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Então, distância sobre tempo é uma razão, e essa razão ela tem um nome específico. Qual é esse nome específico? Velocidade, certo? Aqui, no caso, se eu pego velocidade dividido pelo tempo, eu vou obter a aceleração, é um outro tipo de razão. Mais uma, densidade, massa dividido por volume, também é uma razão. Outra razão muito importante que a gente usa é a porcentagem, né? É uma razão onde o denominador é sempre 100. Então, por exemplo, se eu tenho 32%, eu estou falando de uma razão que é 32 sobre 100. Tudo bem? Andrei? Oi? Beleza, Assim, Andrei, já desculpa aí, falando em mas o tempo, já pessoal aí tá acabou dizendo que a live. acabou o tempo. Felizmente. Oi? Estão falando aí que já acabou o tempo. Ah, tá. Boto fé. Olha, eu tenho mais 2 slides. Pra mim, tudo bem passar agora. Oi? Ah, se não fosse problema pra você, pra mim, tudo bem você passar agora. Pra mim também. Rapidão. Quem quiser Por mim continuar, também tá de boa. quem não puder continuar, o slide ele já tá lá na pasta do material extra.
tá? E é só olhar lá que você vai ver ter o conteúdo. Não se esqueçam de fazer os exercícios. Aqui no último slide, eu coloquei quais exercícios é para ser feito. Tá bom? Ah, beleza. E algum desses exercícios Mas também são de vestibulares? Será que tem como arranjar alguns? Vai ser um pouquinho mais tarde, mais para prática, só que também para já deixar no jeito. Os da apostila são de vestibular. Eu deixei aqui ó, o capítulo de razões, proporções e regra de 3 do volume 2 da apostila. Vai lá, Não é vestibular. Não é melhor deixar depois, porque acho que ninguém queria perder a explicação e mais da metade da sala saiu. Ah, eu acho melhor fazer agora, porque, né? Melhor do que daqui 2 semanas. Nossa, 2 semanas só pra terminar isso tudo aqui. Ó, Mas tem que fazer talvez uma aula extra no meio da semana. É só fazer igual fazer nas outras aulas. Ó, eu só tenho mais um É só fazer slide igual as pra... outras aulas, marca um horário. Gente, é só mais um slide. Ó, mas eu só tenho mais um slide O que de estamos conteúdo. discutindo já estava resolvendo. Exatamente. Olha só, rapidão. A última coisa que eu tenho é proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. É quando eu pego duas frações e igualo elas. Isso é uma proporção. O valor dessa conta, quando eu divido qualquer uma dessas duas frações, eu obtenho um número, e esse número que eu chamo de constante de proporcionalidade, tá bom? Então, aqui é praticamente a regra de 3 que vocês têm. Eu multiplico em cruz. Sempre que eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu posso multiplicar em cruz. Então, se eu tenho A sobre B é igual a C sobre D, então eu sei que A vezes D é igual a B vezes C. Eu multipliquei em cruz, certo? Como um exemplo para vocês, eu trouxe, por exemplo, um objeto que se move em linha reta com velocidade constante de 2 km por hora. Se eu pego a distância que esse objeto percorreu em um determinado tempo, então D1, e divido D1 por T1, eu vou obter o mesmo resultado que se eu pegar uma outra distância que ele percorreu, dividido pelo outro tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Então, D1 sobre T1 é igual a D2 sobre T2, vai ser igual a D3 sobre T3, independente, e a constante de proporcionalidade nesse caso vai ser sempre 2 km por hora. Tudo bem? Isso é basicamente a regra de 3. Tá? Uhum. E na regra de 3 a gente tem o quê? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, por exemplo, velocidade e distância são duas grandezas diretamente proporcionais, porque, por exemplo, se eu aumento a velocidade, eu percorro uma distância maior. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais, porque se eu aumento minha velocidade e eu percorro, eu preciso de um tempo menor, tá bom? O que é uma regra de 3 simples? É quando a gente compara duas grandezas. E regra de 3 compostas é 3 grandezas ou mais. Tá bom? Fechou o conteúdo. Aqui tem um exemplo. Olha só. Se de 100 pessoas... Aqui, ó, já falei do Covid de novo. Se de 100 pessoas infectadas pelo Covid, 20 precisam de internação, 20 precisam de internação. Supondo que essa mesma proporção é mantida, a gente pode estimar que existem quantas pessoas infectadas se 452 mil estão precisando de internação, tá? Então, ó, como que eu vou fazer essa conta? Olha só, vocês estão vendo aqui? Nossa, vai ficar horrível isso. Vai dar uma olhada. Vocês estão enxergando meu caderno? Tá escuro, mas tá. Vamos ver. Olha só, eu tenho que de cada 100 pessoas, 20 são infectadas, certo? Se eu tenho 452 mil pessoas infectadas, então eu vou ter 452 mil pessoas precisando de internação, quantas serão infectadas? X, certo?
Então, eu tenho, como ele respeita a minha proporcionalidade, eu sei que se eu divido 20 por 100, eu vou obter o mesmo resultado quando eu divido 452 mil por x. Aí, como que eu resolvo isso? Multiplico em cruz. 20x é igual a 100 vezes 452 mil. Ou seja, x é igual a 100 vezes 452 mil dividido por 20. Tudo bem? Regra de 3 simples. Aqui no caso, ó, quanto maior é o número de pessoas internadas, maior é o número de infectados. Então, eles são diretamente proporcionais. Eu multiplico em cruz. Se eles fossem inversamente proporcionais, eu multiplicava em linha reta. Tá bom? E o último exemplo é uma regra de 3 compostas. Então, se eu tenho 6 impressoras 3Ds iguais produzindo respiradores. Então, se 6 impressoras 3Ds iguais produzem 1000 respiradores em 30 dias, quanto tempo 3 dessas impressoras 3Ds produziriam 2000 desses respiradores? Então, ó, vamos com calma. A gente tem 3 grandezas aqui nesse caso, certo? A gente tem o número de impressoras, a gente tem o número de respiradores e a gente tem o tempo, certo? Tem 3 grandezas. Ele falou que 6 impressoras produzem 1000 respiradores em 30 dias, certo? E ele quer saber se eu tenho 3 dessas impressoras e eu quero produzir 2000 respiradores, quanto tempo eu vou precisar, certo? Então, como que eu resolvo uma regra de 3 composta? Primeiro, eu vou atribuir uma seta para onde está a minha incógnita. Minha incógnita está aqui no tempo. Então, o que eu faço? Eu pego e atribuo uma seta. Oi? Tá dando, por favor? Oi? Assim? Não aproximar, levantar. Assim? Isso. Calma, eu vou colocar eu aqui. Ah, moleque, agora dá pra mim. Pra vocês não fica invertido, né? Não. Então, olha só. Aqui eu tenho uma regra de 3 compostas, porque eu estou comparando 3 grandezas. Então, o que eu faço? Eu pego aonde está a minha incógnita e atribuo uma seta. Eu coloquei ela para cima, certo? Agora eu vou comparar essa grandeza onde está a incógnita com as outras duas. Então, por exemplo, ó, eu vou comparar agora o meu tempo com o meu número de impressoras. Então, o que eu faço? Eu fixo o meu número de respiradores. Imagina que eu quero produzir uma quantidade fixa de respiradores. Quanto mais tempo eu tenho, eu vou precisar de mais ou menos impressoras? Responde aí no chat. Fala de novo, por favor. Olha só. Pode repetir, por favor? Olha aqui. Eu vou comparar a grandeza, onde está a minha incógnita, com as outras que eu tenho, certo? Então, ó, primeiro eu coloco uma seta em qualquer sentido, para cima ou para baixo, onde está a minha incógnita, certo? Então, ó, primeiro eu vou comparar o tempo com o meu número de impressoras, certo? Para eu comparar essas duas, eu tenho que manter as restantes fixas. Então, imagina que eu tenho um número de respiradores fixo. Imagina que eu quero produzir 100 respiradores, certo? Quanto mais tempo eu tenho para produzir 100 respiradores, eu vou precisar de mais ou menos impressoras.
apenas, se você tem muito tempo para produzir, não precisa ter muita impressora. Exatamente. Então você repara que se eu mantenho o número de respiradores fixos, a minha grandeza tempo ela é inversamente proporcional à minha grandeza número de impressoras. Certo? Sim. Ou seja, se eu coloquei uma setinha para cima aqui no tempo, eu vou colocar uma setinha para baixo no meu número de impressoras. Eles são inversamente proporcionais. Certo? Agora eu vou comparar o tempo com o meu número de respiradores. Para isso, eu mantenho o meu número de impressoras fixas. Então, imagina, eu tenho lá 10 impressoras. Quanto mais tempo eu tenho para produzir, eu vou produzir mais ou menos respiradores. Mais. Então, eles são diretamente proporcionais. Certo? Sim. Então, olha só, ficou seta para cima, seta para cima, seta para baixo. Como que eu termino de resolver aqui? Então, eu coloco, ó, 30 sobre x é igual... Olha aqui, esse daqui a seta não está igual? O número de respiradores? Sim. Então, eu copio ele do jeito que está. Fica 1000 sobre 2000. Vezes, olha só, eu mantenho onde está minha incógnita sozinha de um lado da igualdade. E a outra fração, as outras frações, eu coloco multiplicando do outro lado. Só que essa daqui, ela não está ao contrário, o sentido da seta? Então, ao invés de eu colocar aqui multiplicando por 6 sobre 3, eu vou inverter, eu vou colocar multiplicando por 3 sobre 6. Então, fica o quê? 30 sobre x é igual a 1000 sobre 2000 dividido por 3 sobre 6. Ou seja, isso vai dar o quê? 30 sobre x é igual a 1000 sobre 2000 dá 1 sobre 2. 3 sobre 6 também vai me dar 1 sobre 2. Ou seja, 30 sobre x é igual a 1 quarto. Logo, x vai ser igual a 30 vezes 4, que é 120. Então, eu vou precisar de 120 dias para produzir 2.000 respiradores com 3 impressoras. Certo? Uau! Sim. O que faz todo sentido. Olha só, se eu quisesse produzir 1000 impressoras com 3, eu precisaria do dobro do tempo, né? Precisaria de 60 dias. Então, em 60 dias, eu produzo 1000 impressoras com 1000 respiradores com 3 impressoras, certo? Só que eu quero o dobro, então eu vou precisar de 120 dias. E é exatamente o que tem aqui. Fechou? Então, o processo é, coloco uma seta para cima ou para baixo onde está a minha incógnita. Comparo sempre 2 a 2. Se eu tenho 3 grandezas, eu fixo uma e comparo as outras 2. Sempre uma delas tem que ser onde está a incógnita. Tá? Fixo a terceira, comparo as 2. Aí eu vejo, se elas são diretamente proporcionais, eu coloco a seta no mesmo sentido que eu coloquei onde está a minha incógnita. Se é inversamente, eu coloco em sentido oposto. No final das contas que eu fiz esse estudo de se é diretamente ou inversamente proporcional, o que eu faço? De um lado da igualdade, eu copio a fração onde está a incógnita, e do outro lado, eu copio as outras frações, arrumando o sentido da seta. Se o sentido da seta é o contrário, eu inverto a fração. E eu multiplico elas. Beleza? Basicamente era isso que eu queria falar hoje. Beleza. Tranquilo? Imagina, eu que agradeço. Ó, a gente combina, então, para a gente ver um horário essa semana para a gente fazer os exercícios. Todos que estão acumulados aí. Então, ó,
O que eu falo para vocês já? Tentem resolver todos os exercícios que eu passei. Toda aula eu passei exercício. Então a gente tem os exercícios do capítulo de teoria dos conjuntos para fazer. Teoria dos conjuntos para fazer. Tem os exercícios. Qual que eu passei a aula passada? Passei lá do capítulo de teoria dos números. Tá bom? Se vocês olharem no plano anual, do cursinho, lá vai estar o cronograma da matemática A e os capítulos que eu estou passando em cada aula. Então vocês vão ver lá o capítulo que eu vou passar e vocês fazem o exercício daquele capítulo, tá bom? Então tem teoria dos conjuntos, teoria dos números e agora tem o capítulo de razão e proporção. Além disso, tem as listas extras que eu passei lá no Google Drive. Então, o que vocês vão fazer? Tentem resolver os exercícios. E daí, nessa aula, vocês vão me dizer qual capítulo, qual exercício vocês querem que eu resolva. Tá? Eu não vou chegar aqui e eu vou propor, vamos fazer tal exercício. Vocês que vão me pedir qual que vocês tiveram dúvida. Tudo bem? E também qual é a dúvida que vocês tiveram. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tenha um ótimo dia, bom almoço. Beijinho. Obrigado pela aula. Vocês foram ótimos, como sempre. Falou, bom final de semana aí pra vocês. Cuidado com o coronavírus. Tchau, tchau. Quem puder, fique em casa. Atenção, 300.